Recebendo o juiz eleitoral da comarca de Lajeado, Dr. Rodrigo de Azevedo Bortoli, para falar sobre as eleições de outubro que irão definir prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras de todo o Brasil. Dr. Rodrigo, que já foi juiz eleitoral aqui da comarca de Lajeado, mas foi numa eleição geral, que é aquela que define presidente, governador, senadores, deputados federais, deputados distritais e estaduais. Dessa vez uma eleição municipal. E a gente vai saber dele, o que mudou de 2018 para agora, e também algumas dicas, sugestões, prazos a respeito deste pleito. Doutor Rodrigo, muito obrigado por ter vindo aqui à Rádio Dependente. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia, ouvintes. Bem, eu acho que a principal mudança é no cenário político geral brasileiro, né? Quando eu fiz as eleições de 2018, então eu tinha assumido a jurisdição eleitoral em 2017, nós tínhamos um quadro muito diferente do quadro que temos hoje. Nós víamos a ascensão de ataques às estruturas públicas, nós víamos uma ascensão, e uma ascensão até então absolutamente descontrolada, do uso das redes sociais para a disseminação de inverdades, de discurso de ódio. E essa foi a realidade em 2018. E foi uma realidade com que todos nós convivemos ao longo de vários anos, quase meia década, ou em torno de meia década. Hoje nós voltamos a ter uma maior estabilidade democrática, né? A gente percebe uma maior tranquilidade na convivência entre as pessoas, um ambiente político muito mais tranquilo, muito mais saudável, e essa é a principal marca. Eu reputo que os infelizes e criminosos atos de 8 de janeiro foram um encerramento deste triste ciclo nesse processo da jovem democracia brasileira. Então, e reputo que 2023, então, foi o ano que conseguimos voltar a um padrão democrático mais estável e mais adequado com o que a Constituição reza. Então, essa é a principal marca, né? E, consequentemente, isso me coloca numa perspectiva otimista para essas eleições municipais de 2024. E o que a gente pode falar em termos de prazos, né? Que é bem importante a gente comentar a respeito disso. Para quem precisa fazer alguma alteração ou fazer um novo título, enfim, são alguns prazos aí que, a partir do início do ano eleitoral, a gente precisa prestar bastante atenção, até também para candidatos, né? Eu conversava antes aqui com a Rita e com o Ricardo, e dizer que esse momento, os dois principais prazos é o prazo do dia 6 de abril, para as filiações partidárias, né? Então, qualquer pessoa que deseja ser candidato ou candidata tem que ter filiação partidária, e isso deve providenciar até o dia 6 de abril. E aqui eu já quero também aproveitar para destacar um tema, que para mim é um tema que certamente vai ser central nesse período eleitoral, que é a questão das cotas de gênero, né? E isso nós já tivemos, inclusive, aqui na 29ª Zona, um caso que foi paradigmático, né, que foi julgado procedente aqui, uma fraude na cota, e foi confirmado unanimemente pelo TRE, o que reputou uma afetação, inclusive, na composição da Câmara de Vereadores, né? E nós tínhamos regras muito menos exigentes e controles muito menos rigorosos lá naquela eleição, na última eleição municipal, então na eleição de 2020. Então, os partidos políticos que agora terão que ser muito mais cuidadosos no cumprimento dessa cota de gênero devem observar muito esse prazo do dia 6 de abril, porque as mulheres que pretendem ser candidatas, né, que os partidos também pretendem tê-las como candidata, têm que ter filiação partidária, necessariamente isso tem que definir até a 6 de abril. Então, esse período agora, sobretudo, digamos, o período depois do Carnaval, final de fevereiro e início e ao longo do mês de março, é um momento para os partidos políticos muito importante, que esse é um prazo peremptório, né? 6 de março é peremptório. E o segundo prazo, que neste momento é importante, é do cadastro eleitoral. Mas é um prazo mais longo, que se encerra só em 8 de maio, e aí esse diz respeito a todo o quadro
de eleitores e eleitoras. Então, toda pessoa que deseja fazer alguma movimentação no seu cadastro eleitoral, né, por exemplo, casou e trocou de nome, né, seja o homem ou a mulher, pode fazer e tem que fazer isso até 8 de maio. Pretende mudar de local, tem pretensão, porque isso necessariamente eu tenho que fazer um juízo sobre isso, se é viável ou não. Mas tem pretensão de alterar o local de votação, e isso tem que ser feito até 8 de maio. Ou a pessoa quer mudar de domicílio eleitoral, por exemplo, quer sair de Venâncio Aires e ir para Estrela. Tem que fazer isso até 8 de maio. 8 de maio também é uma data peremptória que fecha o cadastro e não tem mais movimentação de nenhuma natureza no cadastro. Tem melhorado muito a questão de agilidade e facilidade, doutor Rodrigo. E aí eu lhe pergunto, precisa ir ao cartório? Pode ser feito online? Tanto a troca de domicílio, a questão da filiação partidária também, isso também tem mudado? Bem, essa pergunta é importante e tem um dado que é diferenciador nessa prestação de serviço à Justiça Eleitoral. Sempre que houver necessidade de biometria, tem que ser no cartório eleitoral. Quando não houver necessidade de biometria, pode-se ser via remota, virtual, pelo site da Justiça Eleitoral. Ou seja, alguém que já fez a revisão biométrica, já fez a biometria, tá tudo certo, só quero mudar. Votava, vou pegar o seu exemplo, votava em Venâncio, quero mudar para Estrela. Pode ser tudo pelo site? Pode ser. Mas isso não altera o processamento do pedido. A necessidade da documentação, o juízo que vai ser feito acerca dessa documentação. Não há uma automaticidade entre pedido e deferimento. Sim. Ele continua tendo o mesmo processamento. A forma de apresentação do pleito, a forma de ingresso na Justiça Eleitoral é que é diferente. Ou é presencial ou ela é remoto. Mas pode. Nesse caso, pode. Quando não há biometria, aí não tem que ser necessariamente presencial. Além disso, o que se pode esperar para essa eleição, então, do mês de outubro, em relação a trabalho feito contra a desinformação, digamos assim, né? Agora entrando num assunto bem complexo também, né? Que a gente sabe que acontece nas eleições, mas que tipo de trabalho está sendo pensado aí para atuar contra essa desinformação? Bem, eu acho que eu tenho uma leitura de que o primeiro dado é aquele que eu falei na abertura. Nós temos um outro ambiente agora, né? Mas ainda assim pode ocorrer. Sim, né? não pode ocorrer. Não, certamente ocorrerá, certamente mas não pode. Exatamente. Mas o segundo dado é que a gente tenha clareza disso. Não há como nós vivermos hoje, e as eleições é parte da vida, sem convivermos com notícias falsas, com o uso dos meios mais variados para a propagação de notícias falsas. Então a gente tem que ter. A segunda questão é clareza quanto a isso. Nós vamos conviver com isso. As eleições certamente serão também pautadas por isso, né? Mas eu tenho uma expectativa que uma pauta menos intensa, né? Por ser local, talvez? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Né? Não necessariamente. A minha visão sobre isso é que há um ambiente mais disposto a operarmos de forma mais leal, mais verdadeira. Bem, isso é a confirmar. Né? Isso é a confirmar. Tem um outro dado que eu acho que também informa essa minha perspectiva positiva, que é a estrutura pública, né? A estrutura da Justiça Eleitoral já está mais capacitada a operar com isso. As resoluções que deverão sair nos próximos dias de trato dessa matéria, elas deverão estar mais aprimoradas do que estiveram lá em 2018, que praticamente era nada. Então, aí era praticamente uma terra sem lei, e aí nós tivemos uma eleição pautada pelas fake news. E depois já teve algum tratamento, né, algum tratamento efetivo em 2020 e outro tratamento ainda mais efetivo em 2022. Então, eu reputo que as resoluções que vão tratar desta matéria já serão bem mais capacitadas a isso controlar e a isso sancionar. Acho que também haverá uma perspectiva de rigor mais intenso no trato dessas matérias pelas resoluções acerca desse tema especificamente. Então, a minha expectativa nesse ponto também é uma expectativa positiva.
Estamos conversando com o Dr. Rodrigo de Azevedo Bortoli, juiz eleitoral da comarca de Lajeado, 29ª Zona Eleitoral. O senhor falou agora há pouco que as filiações devem ser feitas até o dia 6 de abril. Mas nós temos também o caso de pessoas que já ocupam cargos ou que estão em um partido e que vão mudar de partido, a chamada janela partidária. Aí é um período mais curto, né? Sim, mas de qualquer forma o limite é... Porque tem... Tu dizes da troca de partidos, troca ok. De partido. Porque... É de 7 de março a 5 de abril. Isso, é um dia antes. É um dia antes, é um período um pouco mais curto, porque são pessoas que já têm filiação partidária, então já estão nesse espectro de formalidade. Então, por isso que se tem esse prazo menor e tem outras exigências que não tem para uma pessoa que não tem filiação nenhuma e fazer a sua primeira Quem filiação. está no cargo não perde o posto, né? Não perde. Isso que é... Bem, tem algumas situações, né, Ricardo, que os partidos discutem a legalidade dessa troca. Mas isso daí são complexidades que acabam se estabelecendo em eventuais processos que têm sido cada vez menores, até mesmo pelo enorme contingente, na minha avaliação, excessivo contingente de partidos políticos que estão postos na cena. E outro prazo que é bem importante é a questão de secretários municipais que queiram concorrer, eles também têm que deixar o cargo, né? Tem que deixar o cargo também para não entrarem em uma situação de incompatibilidade e inviabilizarem as suas candidaturas. Não sei exatamente qual é que é o marco legal para as desincompatibilizações e tem algumas desincompatibilizações que afetam familiares. Filho, esposa. Então, isso também é um cuidado que os partidos políticos e os gestores hoje, né? Então, pessoas que estão em gestão pública, têm que ter cuidado para também não inviabilizar candidaturas de pessoas que têm essa proximidade familiar. Tem alguma outra informação ou alguma dica, sugestão, enfim, que talvez possa sofrer alguma mudança do que já acontecia até então para agora, ou segue mais ou menos tudo Sim. a mesma linha de antes? Sim, Rita, eu creio que sim. As minutas, né, concebidas pelo TSE na semana retrasada, as minutas são das sessões da primeira semana de março, elas são muito similares aos tratamentos que vinham sendo dados em 2020 e 2022, sobretudo 2022, com adaptação de 2022 para 2024, por ser uma eleição agora municipal e antes era federal e estadual. Mas a linha de atuação, né, digamos, a compreensão, a teleologia das resoluções deverão ser similares àquelas que nós tivemos nas últimas eleições. Pois é, mas a gente ainda, quem já tem um pouquinho mais de idade, lembra dos cavaletes, da bandeira, a perfurite, né, no vidro do carro, enfim, o que disso pode, boné, entregar um adesivo, alguma coisa assim, comícios, o que está valendo, o que não está valendo mais em relação a não exatamente a última, mas algumas eleições atrás que as pessoas ainda têm na mente? É prematuro qualquer assertiva nesse tema, né, Ricardo? Porque isso será definido nessas resoluções. O que nós temos percebido é que tem havido cada vez mais restrições, até mesmo por uma questão de economicidade, né, para menor gasto com os materiais de campanha e também a preocupação com a questão ambiental, porque tudo isso gera um problema de poluição visual, também poluição típica, né? Toda a questão do papel. Então, a minha expectativa em relação a isso é que seja mais rigorosa. Por exemplo, como nós tínhamos a possibilidade de utilizar em postes, em viadutos, isso acho que não tem nenhuma possibilidade de voltar, que era o que havia antes. A questão sempre foi uma outra questão que era importante nos trevos, né? Nas áreas urbanas de movimentação mais intensa. A minha expectativa é que não exista essa possibilidade. Cavaletes, deve ter a mesma situação. Pontos que podem, pontos que não podem. Tamanho máximo, tamanho mínimo. A questão de outdoor. Cada vez vem se proibindo mais os outdoors. Por quê? Porque é um espaço de abuso de poder econômico. Então, creio que a questão do poder econômico e a questão ambiental devem pautar essas resoluções. Consequentemente, a minha perspectiva é que seja mais rigorosa, menores as possibilidades de propaganda, com o que eu estou absolutamente de acordo. Um outro assunto, a gente já está
né, passando quase do horário aqui da entrevista, mas que é a segurança da urna eletrônica. A gente não pode deixar de falar sobre isso, que são feitos testes, muitos testes, tem outros sendo feitos, eu acho que na sequência. Tem um processo, um processo que está ocorrendo, de auditoria, né? Exatamente. E o que o senhor teria para falar a respeito disso? Isso é uma fake news. Isso talvez tenha sido a maior fake news que se criou em relação às eleições. Que ainda está rondando muita gente. Mas ela ronda nesse campo que nós vamos ter que conviver. Como eu te disse, que nós vamos ter que conviver com as fake news, embora eu tenha dito que nós encerramos com os atos golpistas terroristas de 8 de janeiro, um período triste da história democrática recente brasileira, isso não significa que nós tenhamos terminado com o pensamento terrorista golpista contra a ordem democrática e a estrutura do Estado brasileiro. Não! Nós vamos continuar convivendo com uma parcela da população que pensa isso, e essa parcela, inclusive, pensa que está dentro do marco constitucional e dentro do marco legal. Então, nós não vamos ter como tangenciar completamente isso, porque continua havendo, por parte de alguns, que são esse ataque às urnas eletrônicas. Embora toda demonstração, redemonstração, novas demonstrações de toda a natureza, de que ela é absolutamente segura. Então, eu certamente vou ter que falar isso todas as vezes, e a minha perspectiva é falar isso todas as vezes nessa perspectiva, que é a perspectiva que eu tenho. E não existe nenhuma outra. Não vou entrar num debate de tecnologia, porque a tecnologia já está comprovada ser uma tecnologia absolutamente segura. Doutor Rodrigo, perguntas de ouvintes aqui, bem simples, acredito eu, mas aquilo que a gente já falou. A Marlise Kist, de Lajeado, ela disse que apenas mudou de bairro. Pergunta se pode fazer a transferência da zona eleitoral pelo aplicativo. Pode, né? Ela pode tentar sim. E aí tem também a NECA, de Bom Retiro. Gostaria de saber do juiz se existe algum prazo para quem trabalha nas eleições. Eu já trabalho há anos, tanto de fiscal de secretaria e mesária, e eu adoro fazer isso. Se não irei continuar trabalhando. Bom dia. Abraço, voto e trabalho na escola de Brasília, aqui no São João de Bom Retiro do Sul, a NECA. Talvez ela queira saber se ela vai continuar. Você tem como saber se ela vai continuar? Mas existe. O que a gente opera é a manutenção das estruturas, com uma pequena margem de alteração por parte de sobretudo quem solicita. Digamos que a pergunta fosse o contrário, e me satisfaz a manifestação dessa eleitora, que é no sentido de se manter. Mas digamos que fosse uma pessoa, olha, eu já estou trabalhando há 20 anos, já trabalhei quase 10 eleições, eu não quero mais continuar. Bem, essa pessoa deve ir ao cartório eleitoral. Mas se quiser ficar também, não pode fazer o mesmo? Mas daí não precisa dizer, Ricardo. Daí provavelmente vai estar mantida. Né? Mas se ela quiser fazer um contato lá com a zona eleitoral de Estrela... Não é muito comum, normalmente as pessoas não querem trabalhar, então acho que vão gostar também. E para fecharmos aqui, doutor, dúvidas, denúncias, isso é para o Ministério Público? Sim. Cartório? Isso também vai ter certamente um tratamento, né? Por parte das resoluções. Os espaços específicos para reclamações, para denúncias, enfim, para apontamento de qualquer atividade supostamente ilegal. Mas o Ministério Público Eleitoral, pela sua condição nata, sempre é um destino correto. Né? Depois, na estrutura da Justiça Eleitoral, deverão ter canais, ou um canal, ou mais canais, isso eu não tenho nem ideia, mas creio que um canal também para esse tipo de situação. Mas isso também é algo a ser regulamentado nas resoluções. Muito obrigado pela presença. Boa eleição pela frente. Certamente nos falaremos ainda durante esse ano de 2024 para esclarecer as dúvidas da população. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rita. Prazer, Rita. Prazer, nós que agradecemos. Conversamos com o juiz eleitoral da comarca de Lajeado, Dr. Rodrigo de Azevedo Bortoli. 11 horas 4 minutos, 25,6 é a temperatura